O que os estudantes podem fazer para passar pelos 3 anos de avaliação de forma mais tranquila? Ao longo, tanto desse ano e dos próximos 2 anos, primeiro, são 2 aspectos importantes, mas que eles conversam entre si. O ponto 1 é, de fato, construir uma rotina sustentável. Então, não adianta estudar ali durante 5, 6 horas num dia e não manter essa rotina. Então, é importante estudar um pouco todos os dias, visto ali que é uma prova por ano. Então, de manter essa constância, Acho que é devagar que se vai longe. E o segundo aspecto é praticar o autocuidado de verdade. Sei que pode soar um pouco clichê, autocuidado, muito se fala disso ultimamente, mas se trata de ter ações tanto para a saúde física, a saúde mental também. É uma boa alimentação, uma boa rotina de sono. Ao longo desse tempo também, caso seja necessário, importante, a psicoterapia, que ajuda a lidar com as próprias emoções, evitar o excesso de redes sociais também, principalmente nessa reta final, nesse primeiro ano, mas nos outros anos também. Então, evitar tanto esse uso das redes sociais e também passar um tempo, um momento ali com as pessoas que são importantes para você. Isso fortalece, pode te dar energia, pode te dar um maior foco, um maior propósito para você seguir ao longo tanto desse ano, mas também dos próximos anos. A escolha do curso é uma dúvida que provavelmente vai passar pela cabeça do candidato ao longo destes 3 anos. Quais as dicas para quem precisa tomar esta decisão? Como se sabe, no mundo atual existe um excesso de possibilidades. Diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, essa escolha até era feita de uma forma mais simples. Mas hoje, com esse turbilhão de possibilidades, o que poderia gerar uma liberdade, na verdade, gera às vezes uma ansiedade maior, esse excesso de possibilidades, Então, um medo de errar e até muitas vezes a paralisia. O que eu gostaria de te dar 3 dicas, São dos 3 pilares da orientação profissional que pode te ajudar na prática. O pilar número 1 é o pilar do autoconhecimento. Então, é se conhecer, Então, conhecer os seus interesses, se você gosta mais de exatas, de humanas, de biológicas, da área da saúde, da área da educação. A ideia não é se restringir, mas de ampliar, mas sem se prender tanto, mas entendendo ali o que você gosta mais, muito também entender as suas habilidades, tanto o que você já sabe, o que você gostaria de desenvolver um pouco mais, e entender também um pouco dos seus valores, o que são os valores, Então, aquele propósito, Então, o caminho que você quer seguir ao longo da sua jornada, um pouco também das suas motivações, tanto de vida quanto de carreira, e isso está conectado diretamente com o segundo pilar, que é o pilar de exploração de possibilidades. E o que seria isso? Igual eu falei anteriormente, existe um mar de possibilidades, só aqui na UFMG são cerca de 91 cursos, vem sendo criado alguns cursos ao longo dos anos, Como alguns exemplos, do ano passado a gente teve a criação do curso de Ciência de Dados em 2024, em 2025 a gente teve a criação do curso de Engenharia da Computação, então isso de acordo com o que o mundo vem oferecendo, o que vem sendo possibilitado, então a criação de novos cursos, então é interessante entender o que está lá fora, então tanto explorar por meio de cursos, por meio de palestras, por meio de vídeos, conversando com estudantes, tanto que já estão na graduação, mas com professores também, com profissionais da área. Então, de fato, explorar. E o terceiro pilar que eu coloco aqui, com muito base na literatura e também na prática, que é o pilar de tomada de decisão. Então é interessante, como eu disse, não é deixar tudo para o último ano, quando você vai fazer ali a última prova de seriado, mas de começar a ter essas práticas, essas ações baseado no que você fez, no autoconhecimento, nessa parte de exploração, dessas conversas, das suas pesquisas e hierarquizar. Então, colocar ali, seja numa folha de papel, seja algumas outras estratégias de colocar essas possibilidades, de não se restringir, mas ver o que você gosta mais, o que você gosta menos. E aqui o interessante não é seguir uma ordem linear, Então, de passar pela etapa 1, 2 e 3, mas isso que você pode ir e voltar. Isso é interessante. O que o estudante pode fazer para controlar a ansiedade na véspera da prova? A véspera da prova é um momento muito importante para você, estudante, e pode vir nesse sentimento de ansiedade, que é natural.
pois a ansiedade muitas vezes está atrelada àquilo que é importante para você. Então, é natural sentir essa ansiedade, esse nervosismo, mas o que eu gostaria de falar é que não é momento de estudar algo novo, de pegar uma matéria totalmente nova, de maratonar o estudo. Agora é hora de revisar, de se preparar melhor para o dia da prova. E outro ponto importante é, de fato, preparar a sua mente, né? De descansar, de ter uma boa rotina de sono ao longo dessas últimas 2 semanas, de ter uma alimentação mais leve, porque tudo isso conta para o dia da prova. E também desconectar um pouco das redes sociais, desacelerar um pouco, porque não adianta saber todo o conteúdo, é importante também que você esteja preparado mentalmente para que você assinale, leia de fato ali a prova da melhor maneira. Quais as estratégias para manter a calma durante a prova? Gostaria de dar aqui uma dica de respiração, para você fazer essa respiração de uma forma consciente ao longo da prova. Então, uma técnica, a gente pode chamar ela de 4-2-4, que seria inspirar durante 4 segundos, segurar durante 2 segundos e expirar durante 4 segundos. Então, inspirar, segurar e expirar. E você pode fazer esse ciclo 2, 3 vezes e pode ter certeza, a ansiedade vai diminuir, o seu cérebro vai ficar mais oxigenado, o seu corpo vai ter uma eficácia melhor, os seus batimentos eventualmente vão diminuir também os batimentos cardíacos e simplesmente respirando. Uma outra estratégia que pode te ajudar bastante também são mini descansos. Então, a cada 5 ou 10 questões, procure fazer minis pausas, minis descansos. Então, você pode utilizar a técnica anterior da respiração. Então, fez 5 questões, fez 10 questões, pare, faça 3 ciclos de respiração. Às vezes, você pode marcar no gabarito, que isso vai tirar sua atenção da prova para algum outro lugar. E isso pode te preparar para a próxima questão. E uma última estratégia que amarra isso tudo e pode te ajudar bastante também é começar pelas questões mais fáceis. Então, você leu ali a número 1, leu o enunciado, viu que vai ter muito trabalho, vai tomar muito tempo, pula para a próxima. Por quê? Caso você gaste muito tempo, muita energia nessa primeira questão, que é difícil, você pode não ter, primeiramente, tempo para as outras, mas também não ter energia para as outras questões. Então, fez a 1, achou fácil, médio, fez a 2 também, mas viu que a 3 ou a 4 ou a próxima está difícil, vai tomar mais tempo, pula para a próxima, veja, né, se a próxima é difícil também, e no final ou depois você volta nessa questão, porque você vai ter lido, o seu cérebro vai ter assimilado, vai estar pensando naquela questão também, e depois você pode voltar até com outro insight para essa questão. A educação, ela muda vidas e tenho certeza que também pode mudar a sua. Então, confie no seu potencial e te desejo uma excelente prova.